termo usado pelo deputado Sóstenes, então, foi na ideia de lapso, Carla. A gente viu também o Carlos Jordi também divulgando notas, falando em questões de perseguição, que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor aqui, mas queria sua ajuda para entender o todo dessa história, que já tinha inclusive começado antes e foi chegando aos peixes grandes com o avanço, né? Em que ponto que a gente está, o que se trata exatamente essa operação da qual o deputado estava se defendendo ali. Olha, Natália, primeiro eu vou só comentar a palavra lapso, né? Porque eu acho que não é comum as pessoas terem dinheiro vivo em casa, lapso, né? 430 mil no armário, correria, enfim, acho que o líder do PL, enfim, tem aí uma explicação, mas não é muito convincente. Agora, o ministro Flávio Dino, desde que chegou no Supremo Tribunal Federal, ele tem feito de forma sistemática, buscando a transparência das emendas parlamentares, né? E aí, nesse caso, não necessariamente, apesar de dizer de perseguição política, não é o caso, porque há outras operações que foram feitas em alguns outros momentos que atingem não necessariamente pessoas da oposição, né? Então, o que acontece? O ministro Flávio Dino está extremamente determinado a tentar buscar a transparência das emendas parlamentares. É importante, Natália, que a gente fale, porque os políticos, as emendas parlamentares, elas têm uma funcionalidade e, de fato, não devem ser criminalizadas, mas elas precisam ser transparentes. E os deputados precisam entender que o dinheiro público não é dinheiro deles, né? No caso, claro, todo mundo, presunção de inocência, o deputado pode se defender. Não me parece uma defesa assim, né, olhando de primeira mão, muito consistente, até por conta dessa palavra lapso, 430 mil não é um pouco dinheiro para se guardar. E a Polícia Federal mostra na sua investigação, tem aí outros argumentos que são mais convincentes, tanto é que a operação de hoje foi realizada e esse dinheiro apreendido ali no flat do líder. Agora, eu queria ouvir o Saca, que eu sei que ele escreveu também um pouco sobre isso, né? Sobre essa não perseguição que acontece. Mas eu acho curioso porque, só para encerrar, o Sóstenes, como eu até falei ontem aqui, ele é a figura central, ele é o que a gente costuma chamar em Brasília da tropa de choque, né, do bolsonarismo. Ele é o primeiro a vir defender o ex-presidente e sua família de qualquer coisa. E hoje, quando ele essa figura atingida por essa operação, tem aí apreendido 430 mil no seu flat, obviamente há uma fragilização, né? Ele fica fragilizado por essa exposição e por essa falta de explicações convincentes. Mas neste primeiro momento, conversando com integrantes do PL e o presidente Valdemar Costa Neto, ele fez uma publicação em que ele faz uma defesa, né, do deputado. E aí eu conversando com algumas pessoas, olha, ele se sustenta na liderança do PL. E o que estão falando neste momento é que sim, que o PL vai fazer essa proteção, essa blindagem aos Sóstenes, pelo menos até agora, né? Enfim, pode ser que venham outros desdobramentos do que foi apreendido na operação de hoje, outras revelações, né? E aí talvez fique de fato sustentável. Mas nesse primeiro momento, ele tem aí o apoio do partido na figura do presidente Valdemar Costa Neto. Mas a gente tem que ver o quanto isso fica fragilizado no discurso de combate à corrupção, da oposição, enfim, que vai muito pela essa linha de perseguição, mas que é uma linha que não se sustenta também, Natália. Na linha dessas repercussões, vimos também o presidente da Câmara, Hugo Mota, falando sobre a operação, dizendo justamente que eles não têm nenhum compromisso com quem trabalha errado, no caso ele falando em nome da Câmara. Queria te ouvir também sobre essa questão, Sakamoto, sobre a defesa do deputado, mas na linha do que você escreveu hoje, que é muito importante a gente pontuar, né? Das críticas que são feitas às operações da Polícia Federal, a gente podendo aqui fazer até uma retrospectiva da própria semana para apontar algumas questões, né? Eu só queria pedir, Nath, que da próxima vez a gente chamasse também para analisar esse tipo de notícia nosso colega Christian Dunker, né, o psicanalista, professor de psicanálise, né? Cara, eu acho que deveria ser obrigatório, tipo, todo canal de notícia deixar um psicanalista de plantão. A gente tem o nosso jurista de plantão, o grande Walter Mairovich, tem outros juristas que vêm sempre ajudar a gente, mas o Brasil precisa de análise, e não análise política, psicanálise pesada. Essa frase, né, as declarações do Carlos Jordi também de manhã são deliciosas, a gente vai falar um pouco sobre isso. E agora as declarações também do Sóstenes também com relação a lapso. Lapso é deixar cair uma moedinha quando você abre o carro, gente. É perder R$1.
sabe? Sei lá, você deixar um troco errado, depois ter que ir lá na barraca do pastel para comprar, repor, né? O dinheiro. Isso é um lapso, né? Tipo, quase R$ 500.000 em casa não é um lapso. Bem pelo contrário, dessa forma, o líder Sóstenes Cavalcante mostra realmente que é aliado da família Bolsonaro, clã que gosta muito de usar dinheiro vivo. Por que que a gente usa? Por que que a gente não. O uso do dinheiro vivo, eu não estou falando que foi este caso, mas olha como ele deixa coisa para a gente discutir, né? O uso de dinheiro vivo normalmente está vinculado a uma tentativa de não rastreabilidade da fonte desse dinheiro. Né? Ah, mas ele vendeu um carro, um negócio aqui, vendeu uma coisa ali, tudo bem. Mas quando você aceita dinheiro vivo, gente, se alguém tenta me pagar tudo isso, uma coisa de 400 e poucos, 500 e poucos mil reais de dinheiro vivo, eu falo, não aceito, não. Ah, mas o Brasil deixa. Falei, velho, sabe, não basta ser honesto, tem que parecer honesto também, tem que ter essa preocupação. Tem que ter a preocupação de que, eu não vou pegar esse dinheiro, não, meu amigo. Eu sou deputado federal. Eu preciso que você me dê lá, com guia, com contrato, com Pix. Pix, criaram Pix pra isso, gente. Até esmola a gente tá dando em Pix. E o pessoal não faz a compra de uma casa num Pix, de um apartamento no Pix. Mas aí tá de brincadeira, né? E aí a situação até complica, porque o imóvel, né, segundo matéria do próprio UOL, na declaração de bens do deputado, diz que ele tem apenas R$ 4.926,76 em duas contas correntes. Então, de onde apareceu o apartamento? De onde apareceu a casa, o apartamento? Pois bem, rapidamente, né, que também não quero monopolizar, essa ação, ela vem um dia depois da outra ação da Polícia Federal sobre um outro assunto totalmente diferente. Ontem, toque, 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 Polícia Federal estava batendo na porta de quem? Do número 2 do Ministério da Previdência Social, do Adroaldo Portal, que rodou, né? O Portal saiu pela porta, foi defenestrado pela janela, está em prisão domiciliar. Né? O Everton, o senador Everton, sabe? Que é o quê? Que é super, né, próximo do governo, é liderança do governo, o Everton Rocha do PDT do Maranhão lá, ele também foi alvo no meio de toda aquela investigação de roubalheira do INSS. E olha que pode até respingar também para o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz da Silva, que também é citado em conversa. E quem pega tudo isso é a Polícia Federal. Aí no dia seguinte, a Polícia Federal, em outra ação, aquela ação de ontem, estava sob a relatoria, sob a coordenação do André Mendonça, supervisão do ministro André Mendonça. Hoje, essa ação sob supervisão do ministro Flávio Dino, né, em que você está investigando desvio de grana parlamentar, desvio de cascalho, que é dinheiro público. E aí o que acontece? De manhã o deputado Carlos Jordi vem e diz o quê? Que é uma ação para intimidar parlamentares da oposição, que é uma perseguição implacável. Desculpa, diante da comparação com o que aconteceu ontem e o que está acontecendo hoje, essa justificativa de perseguição implacável é raso que nem um pires. A pessoa não vai se afogar numa coisa dessa porque é raso que nem um pires, né? Mostra que o pau que dá em deputado bolsonarista também dá em aliado de Lula. É a Polícia Federal distribuindo cacete para todo lado, né? E para terminar essa história, tem um ponto que é o seguinte, né? No final das contas, se a Polícia Federal tá fazendo isso para todo lado, é claro que tem um monte de gente tentando botar cabresto na Polícia Federal de diversas correntes ideológicas diferentes. E aí, você teve tentativa, né? Lembra do projeto lá da PEC da blindagem, depois do PEC da antifacção, depois PL antifacção, teve um monte de tentativa de diminuir o poder da Polícia Federal, dificultar a investigação, proteger deputado, teve todo um monte de coisa nesse sentido. E aí a sociedade tem que estar de olho, porque essas coisas, uma hora, acabam passando e dificultando, travando um trabalho importantíssimo. Bem, quando a PF bate em todo mundo, a narrativa de vítima perde força e sobra apenas aquela pergunta incômoda: quem é que vai cair quando derramarem mais pinho-sol?